Existe um ensinamento que foi deliberadamente apagado dos evangelhos canônicos. Uma instrução tão poderosa que atravessou 2000 anos escondida em códices gnósticos, sussurrada em mosteiros coptas, protegida por linhagens secretas de místicos cristãos que juraram nunca revelá-la publicamente. Jesus não veio apenas pregar amor. Ele veio entregar armas espirituais contra forças que drenam a luz da alma humana desde o momento em que você nasce. E entre essas armas, 3 objetos sagrados carregam uma frequência capaz de desestabilizar a arquitetura invisível que mantém a consciência humana aprisionada em ciclos de sofrimento, medo e esquecimento. Hoje, você não vai apenas ouvir sobre eles. Você vai sentir porque foram escondidos de você até agora. Você vai reconhecer sinais que sempre estiveram diante dos seus olhos, mas que nunca puderam ser vistos porque a própria percepção estava bloqueada. Se essa mensagem já começou a abrir algo dentro de você, considere se inscrever para caminhar comigo nessa jornada de despertar. Cada vídeo que faço carrega uma chave diferente. E talvez você precise de todas elas para destrancar as portas que estão entre você e sua verdadeira natureza. Nos textos de Nag Hammadi, especialmente no Evangelho de Judas e no Pistis Sophia, há menções recorrentes a algo chamado instrumentos de luz. Não eram objetos físicos no sentido literal que aprendemos a reconhecer. Eram portais de ressonância, símbolos vivos que ativam estados de consciência específicos capazes de interromper o fluxo de energia que alimenta entidades parasitas da dimensão astral. Os gnósticos chamavam essas entidades de arcontes, guardiões da ilusão, mantedores da matriz de esquecimento, arquitetos invisíveis do labirinto onde a alma humana vaga, sem saber que está aprisionada. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz. Se Jesus sabia da existência dessas forças, por que ele não as combateu com milagres visíveis? Por que ele não desceu fogo do céu sobre os templos onde essas energias se ancoram? Por que ele ensinou através de parábolas, gestos simbólicos e objetos aparentemente simples como pão, vinho e água? Porque a batalha não acontece no mundo físico, acontece na geometria da percepção, na estrutura da crença, na arquitetura emocional que você carrega sem saber que não é sua. Os arcontes não são demônios com chifres que habitam o inferno. Eles não carregam tridentes, nem falam em línguas antigas. Eles são muito mais sutis e, por isso mesmo, muito mais perigosos. São padrões de interferência. Frequências de medo, culpa, vergonha e separação que se ancoram na psique humana e se alimentam da emissão energética gerada por estados emocionais densos. Eles não precisam de corpos físicos. Eles habitam pensamentos repetitivos, crenças limitantes que você jura serem verdades absolutas, ciclos viciosos de sofrimento autoimposto que você acredita serem sua personalidade ou seu destino. E Jesus sabia disso com uma clareza que poucos mestres na história conseguiram alcançar. Por isso, ele não trouxe espadas de metal, ele trouxe códigos de luz. Objetos que, quando compreendidos em sua essência simbólica e energética, desativam a capacidade dos arcontes de se fixarem na consciência humana como parasitas se fixam em um organismo. Ele ensinou que a libertação não vem de fora. Não vem de rituais complexos executados por sacerdotes em templos distantes. Vem da reconfiguração interna, da reconexão com a luz original que você já é, mas que foi sistematicamente apagada da sua memória desde o momento em que você nasceu nesse plano de existência. Então, quais são esses 3 objetos sagrados? E por que eles foram sistematicamente removidos da narrativa cristã oficial que dominou os últimos 2 milênios? Porque eles devolvem o poder para onde ele sempre deveria estar. Em suas mãos, em sua mente.
em seu coração desperto. E poder nas mãos de almas despertas desestabiliza sistemas inteiros de controle, estruturas que dependem da sua inconsciência para existir. Há algo mais que precisa ser dito antes de avançarmos. Esses objetos não foram escondidos apenas nos textos, eles foram escondidos na sua própria percepção, codificados na linguagem dos sonhos, enterrados nas camadas mais profundas da sua memória ancestral. E quando você os reencontra, não é como aprender algo novo, é como lembrar algo que sempre esteve lá, esperando o momento exato de emergir. O primeiro objeto sagrado é o cálice. Não o cálice físico da última ceia, que foi romantizado em 1000 histórias e procurado por cavaleiros em cruzadas sem fim, mas o cálice interno, o receptáculo vazio dentro do peito, aquele espaço silencioso onde nenhuma narrativa arcôntica consegue penetrar. Aquele lugar dentro de você que permanece intocado mesmo quando tudo ao seu redor está em caos. Jesus ensinou que o reino dos céus está dentro de você, mas ele também ensinou algo mais sutil, algo que só pode ser compreendido quando você está pronto. Que esse reino precisa de um vaso limpo para se manifestar, um espaço preparado, um coração esvaziado de toda a programação externa que foi despejada nele desde a infância. Os arcontes trabalham enchendo esse cálice com narrativas alheias, crenças que não são suas, mas que você carrega como se fossem verdades sagradas, medos herdados de gerações anteriores que nunca foram questionados, culpas impostas por sistemas religiosos que se beneficiam da sua pequenez, expectativas sociais que moldaram sua identidade sem que você percebesse. Eles precisam que você esteja cheio, ocupado, porque um cálice vazio é incontrolável. Ele não pode ser preenchido por nada que não seja a fonte original. Ele não responde a comandos externos. Ele apenas é. Aqui está a metáfora que vai clarear tudo. Imagine que você carrega uma taça de cristal puro dentro do peito. Desde criança, outras pessoas começaram a colocar líquidos nela. Suas expectativas sobre quem você deveria ser. Suas frustrações projetadas em você. Seus traumas não resolvidos que você absorveu como se fossem seus. E você passou a vida inteira achando que aqueles líquidos eram você. Que aquele peso era sua identidade, que aquela dor era sua essência. Mas Jesus veio dizer algo revolucionário. Vire a taça, derrame tudo, deixe ela vazia, porque só o vazio pode receber a água viva. A presença pura, a consciência desperta que não depende de nada externo para existir. E aqui está a implicação emocional que vai tocar fundo se você for honesto consigo mesmo. Quantas vezes você sentiu que não é suficiente? Quantas vezes carregou expectativas que nunca foram suas, mas que você perseguiu até a exaustão? Quantas vezes você olhou no espelho e viu apenas o reflexo das decepções alheias? Isso não é acidental. Isso não é fraqueza sua. É estratégia arcôntica. É a tática milimetricamente calculada de manter você pesado demais para ascender. Porque um cálice cheio de dor alheia, de culpa imposta, de medo programado, não pode ser preenchido por luz. A luz precisa de espaço. E espaço só existe quando você tem coragem de esvaziar. Mas agora vem a nova dúvida que deve estar surgindo em você. Como esvaziar esse cálice? Como discernir entre o que é genuinamente seu e o que foi colocado em você por forças que você nem sabia que existiam? Como separar sua essência verdadeira da programação que se tornou tão familiar que parece ser você? A segunda revelação responde isso de uma forma que vai mudar sua relação com sua própria mente. O segundo objeto sagrado é o espelho. Não um espelho físico que reflete apenas a superfície, mas o espelho da consciência testemunhal,
A capacidade de se observar sem julgamento, de ver seus pensamentos como algo separado de você, de perceber que existe uma distância entre o observador e o observado. E essa distância, essa pequena brecha de percepção, é letal para os arcontes. Jesus ensinava constantemente que você não é seus pensamentos, você não é suas emoções, você não é os papéis que desempenha no mundo, você é aquele que observa tudo isso. E essa distinção simples, mas profunda, é a chave que destranca a prisão. Eles dependem da identificação total. Eles precisam que você acredite que cada pensamento sombrio que atravessa sua mente é você. Que cada impulso destrutivo é sua natureza verdadeira. Que cada emoção densa que surge é sua essência imutável. Porque enquanto você acreditar nisso, enquanto você estiver completamente fundido com o conteúdo da sua mente, eles têm controle absoluto. Mas no momento em que você se torna o espelho, no momento em que você consegue dar um passo atrás e observar sem se envolver, você se torna intocável. Aqui está a camada mais profunda que poucos compreendem. O espelho não reflete apenas, ele revela. Ele mostra a diferença entre o ser e o condicionamento, entre a luz original que você trouxe ao nascer e as sombras projetadas por um mundo que esqueceu sua própria luz. Jesus fazia isso constantemente com as pessoas que o procuravam. Ele devolvia a elas a imagem real delas, não a versão distorcida que os fariseus, os romanos, a própria família ou a culpa interna haviam criado. Ele refletia o Cristo interno, a centelha divina escondida sob camadas e camadas de ilusão, medo e programação. E isso tem uma conexão psicológica profunda com padrões que estão ativos em sua vida agora mesmo. Quantas vezes você olhou para si mesmo com os olhos de quem te criticou? Quantas vezes sua autoimagem foi construída por vozes externas que nunca te conheceram verdadeiramente? Quantas vezes você acreditou em julgamentos que foram projetados sobre você em momentos de vulnerabilidade? Isso não é autoconhecimento. Isso não é percepção clara. É programação arcôntica. É manter você refém de uma identidade falsa que serve a propósitos que não são os seus. O espelho quebra isso. Porque quando você se observa sem a lente distorcida da culpa, do medo ou da comparação constante com outros, você vê a verdade nua. E a verdade, quando vista sem filtros, enfraquece arcontes de uma forma que nenhum ritual externo consegue fazer. Mas ainda falta o terceiro objeto, e esse é o mais poderoso, o mais transformador e também o mais temido pelas forças que querem manter você adormecido. O terceiro objeto sagrado é a chama. Não a chama física da vela que você acende em momentos de oração, mas a chama da vontade consciente, a intenção pura, o fogo interno que queima contratos invisíveis, laços energéticos parasitas e padrões repetitivos que você carrega a vida sem saber. Jesus dizia que ele veio trazer fogo à terra. E muitos interpretaram isso como punição divina, como julgamento apocalíptico. Mas não era nada disso. Era purificação. Era a capacidade de queimar tudo que não é essencial, tudo que não é verdadeiro, tudo que te impede de ser quem você realmente é. Os arcontes odeiam o fogo da intenção clara com uma intensidade que beira o desespero, porque esse fogo dissolve contratos que você assinou sem saber. Acordos inconscientes com o sofrimento que foram feitos em momentos de fragilidade, medo ou desespero. Lealdades invisíveis com padrões familiares que passam de geração em geração sem nunca serem questionados. Vínculos energéticos que drenam sua força vital e alimentam entidades que você nem sabe que existem. A chama corta tudo isso. Ela não destrói por destruir. Ela liberta através da transmutação. Aqui está a analogia que vai iluminar completamente esse conceito.
Pense na sua vida como uma floresta densa. Algumas árvores são suas, cresceram da sua essência verdadeira, representam sonhos genuínos, talentos naturais, conexões autênticas. Mas muitas outras árvores foram plantadas por outros. Expectativas que nunca foram suas. Traumas que foram passados como herança, crenças limitantes que você absorveu por osmose, e você passou anos e anos regando essas árvores estranhas, cuidando delas como se fossem sagradas, achando que faziam parte da paisagem da sua alma. A chama da vontade consciente queima a floresta falsa, e o que resta é o solo fértil. A terra virgem, onde você pode plantar apenas o que é verdadeiramente seu. E aqui está a conexão direta com sua experiência cotidiana, com o que você está vivendo agora. Quantas vezes você sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? Que suas escolhas não são realmente suas, mas ecos de vozes que te disseram o que era certo ou errado? Que seus sonhos foram substituídos por expectativas alheias? Isso é interferência arcôntica operando no nível mais profundo. É a manipulação sutil que faz você acreditar que precisa seguir roteiros que nunca foram escritos por você, que nunca ressonaram com sua alma. A chama quebra isso, porque ela é a afirmação radical da sua soberania espiritual. É você dizendo ao universo, aos arcontes, às vozes internas e externas: eu escolho, eu decido, eu corto o que não me serve mais. E ninguém, nenhuma força, nenhuma entidade pode fazer isso por você. Só você pode acender essa chama. E quando os três objetos trabalham juntos em harmonia, o cálice vazio, o espelho da consciência e a chama da vontade, algo extraordinário acontece. Os arcontes perdem completamente a ancoragem. Eles não conseguem mais se alimentar da sua energia. Eles não conseguem mais plantar pensamentos e fazer você acreditar que são seus. Eles não conseguem mais te prender em ciclos, porque você não está mais vibrando na frequência do medo, da culpa ou da separação. Você está vibrando na frequência da presença pura. E presença é criptonita absoluta para entidades parasitas que dependem da sua inconsciência para existir. Agora, vamos trazer isso para o plano concreto e tangível da sua vida diária, para os sinais que você pode reconhecer agora mesmo, hoje, neste exato momento. Você já sentiu que está carregando emoções que não são suas? Ansiedade que surge do nada, sem motivo aparente, como se fosse transmitida pelo ar? Tristeza profunda sem causa identificável? Raiva desproporcional que explode em situações que não justificam tal intensidade? Esses são sinais claros de que seu cálice está cheio de conteúdos alheios, de que você absorveu cargas emocionais do ambiente, das pessoas ao seu redor, das situações coletivas. E os arcontes adoram isso, porque um cálice cheio de dor alheia, de emoções que não foram processadas, é um campo fértil para manipulação. É terra onde eles plantam sementes de mais dor, mais confusão, mais separação. A prática do cálice é simples, mas requer disciplina diária. Toda noite, antes de dormir, quando o mundo externo começa a silenciar, visualize uma taça de luz cristalina dentro do seu peito. Veja cada detalhe, a transparência, o brilho. Imagine que você a segura com as duas mãos. E então, com intenção clara, vire essa taça, e tudo que não é seu escorre para a terra. Expectativas que carregou o dia inteiro, julgamentos que absorveu de olhares alheios, cargas emocionais de conversas difíceis. Deixe esvaziar completamente, não tenha pressa. E então, só então, visualize uma luz dourada, quente, viva, preenchendo o espaço vazio. Essa luz é sua essência, sua frequência original. E nada mais pode entrar ali enquanto você mantiver essa prática ativa. Agora, o espelho. Você já percebeu que passa horas e horas pensando nas mesmas coisas?
ruminando situações que já passaram, revivendo conversas e imaginando respostas diferentes, ensaiando conflitos que nunca aconteceram e provavelmente nunca acontecerão? Isso não é você pensando de forma produtiva. Isso é pensamento arcôntico. É a mente sendo usada como território de interferência, como uma estação de rádio que transmite a mesma frequência de dor repetidamente. A prática do espelho é a observação pura, sem julgamento. Quando um pensamento denso, negativo ou limitante surgir, não brigue com ele. Não tente expulsá-lo com força de vontade. Não entre em guerra interna. Apenas observe. Olhe para ele como se você estivesse olhando para uma nuvem passando no céu. E pergunte com genuína curiosidade: esse pensamento é realmente meu ou foi colocado em mim? De onde ele vem? Qual é a raiz dele? Quem se beneficia se eu acreditar nisso? Que porta esse pensamento está tentando abrir na minha consciência? Essa simples pergunta, feita com sinceridade, desativa a identificação automática. E sem identificação, o pensamento perde força. Ele se dissolve naturalmente, porque ele só existe, só tem poder, enquanto você acredita que é você. No momento em que você percebe que é apenas um visitante passageiro, ele perde a ancoragem e a chama. Você já sentiu que está preso em ciclos intermináveis? Relacionamentos que repetem exatamente os mesmos padrões com pessoas diferentes? Trabalhos que drenam a mesma energia de formas ligeiramente diferentes? Situações que voltam com roupagens novas, mas essência idêntica? Isso é sinal inequívoco de que há contratos invisíveis ativos. Acordos energéticos que você assinou em momentos de vulnerabilidade, medo ou desespero absoluto. Momentos em que você disse sim para coisas que sua alma gritava não. A prática da chama é a declaração solene de vontade. Acenda uma vela real. Sente-se diante dela. Olhe para a chama dançando, sinta o calor, e então fale em voz alta, com toda a autoridade que você possui. Eu revogo todo contrato que não serve mais à minha luz. Eu corto toda ligação que drena minha energia sem me nutrir em troca. Eu dissolvo todo padrão que não nasceu de mim, mas foi imposto sobre mim. Pelo poder da minha vontade consciente, pelo fogo da minha intenção soberana, eu me liberto agora e para sempre. E então, em um gesto final, sopre a vela, como um ato simbólico de encerramento, de selamento. Você não precisa de ritual complexo com ferramentas especiais. Você precisa de intenção clara, e intenção clara é fogo puro que atravessa dimensões. Esses 3 movimentos praticados juntos, dia após dia, criam uma blindagem energética que os arcontes não conseguem penetrar. Porque você não está mais operando na frequência da inconsciência passiva. Você está operando na frequência da presença desperta. E presença é poder real, não poder ilusório. Se alguma parte desta mensagem tocou algo que você já sentiu, mas nunca soube nomear, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode iluminar o caminho de outra pessoa que está lutando sozinha. Você não imagina como isso fortalece essa comunidade de despertar. Agora você precisa entender com absoluta clareza o que está em jogo. Porque essa não é apenas informação espiritual bonita, é uma escolha de destino. É uma bifurcação no caminho da sua alma. Se você ignorar esse conhecimento, se voltar para a rotina automática como se nada tivesse sido revelado, se deixar o cálice encher novamente com narrativas alheias, se continuar se identificando com cada pensamento denso que atravessa sua mente, se permanecer preso em ciclos que drenam sua força vital, aqui está exatamente o que acontece. Os arcontes percebem que você sabe. E isso muda tudo. Eles fortalecem a ancoragem de formas mais sutis e sofisticadas.
Eles percebem que você tem o conhecimento, mas não age. E isso gera um tipo específico de energia que é como néctar para eles. A energia da dissonância cognitiva. A energia da traição interna. Você sabe a verdade, mas vive a mentira. Você vê as correntes, mas finge que não existem. E essa é a frequência mais densa de todas. Porque é o abandono consciente da própria alma. É dizer sim para a escuridão mesmo tendo visto a luz. E as consequências disso aparecem primeiro no corpo físico. Cansaço crônico que nenhum exame médico consegue explicar. Exaustão que não passa mesmo depois de horas de sono. Dores que migram pelo corpo sem razão aparente. Doenças autoimunes, onde o corpo literalmente ataca a si mesmo, porque seu corpo está gritando que a alma não está sendo honrada, que você está vivendo completamente fora de alinhamento, que os arcontes estão se alimentando da sua vitalidade e o corpo não aguenta mais essa drenagem. Aparecem nos relacionamentos de formas cada vez mais evidentes. Você atrai pessoas que repetem exatamente os mesmos padrões, porque você ainda vibra na frequência da ferida não curada. E feridas abertas atraem predadores energéticos. Não por maldade consciente, mas por pura ressonância. Você se torna um imã para situações que confirmam sua crença arcôntica mais profunda de que você não é digno de amor verdadeiro, não é capaz de prosperidade real, não é suficiente para a felicidade plena. Aparecem nas escolhas que você faz ou deixa de fazer. Você posterga sonhos que gritam dentro de você, sabota oportunidades que surgem, escolhe segurança mediocre em vez de verdade vibrante, porque a programação arcôntica sussurra constantemente que o mundo lá fora é perigoso demais, que você precisa se proteger, que sonhar grande é ingenuidade, que a luz é para os tolos, e você começa a viver uma vida cada vez menor. Uma vida que definitivamente não é sua. Uma vida que poderia ser de qualquer pessoa. E o mais trágico de tudo, você passa essa frequência de prisão adiante para seus filhos que absorvem tudo sem filtro, para pessoas que confiam em você e espelham sua energia, para o campo coletivo que é afetado por cada vibração individual. Porque energia não mente. Você pode falar de amor e luz o dia inteiro, mas se vibra medo e separação, é isso que você irradia para o mundo. E os arcontes usam isso com maestria. Eles usam pessoas inconscientes como repetidores de sinal, como antenas de transmissão de baixa frequência que espalham a mesma prisão para outros. Mas existe outro caminho, um caminho completamente diferente. Se você integrar esses 3 objetos sagrados na sua prática diária, se esvaziar o cálice com disciplina todas as noites, se praticar a consciência testemunhal toda vez que um pensamento denso surgir, se acender a chama da vontade soberana sempre que sentir que está sendo puxado para padrões antigos, aqui está o que acontece de forma concreta e mensurável. Primeiro, você sente clareza que não é apenas mental, é clareza energética, clareza no corpo. Você começa a perceber instantaneamente quando algo não é seu, quando uma emoção foi plantada por alguém, quando um pensamento veio de fora tentando se passar por seu. E isso muda absolutamente tudo, porque você não cai mais nas armadilhas invisíveis. Você vê os fios antes de enroscar neles. Segundo, você sente uma leveza que parece impossível, como se estivesse largando mochilas gigantes que carregava há anos sem perceber. Porque você está realmente largando. Está soltando cargas que nunca foram suas desde o início. E o corpo físico responde imediatamente. A energia vital retorna. O sono melhora e se torna restaurador. A vitalidade flui novamente, porque sua força de vida não está mais sendo drenada por vampiros energéticos visíveis e invisíveis. Terceiro, você sente um magnetismo genuíno.
Não o magnetismo falso do ego inflado, mas o magnetismo real da essência que está finalmente livre para brilhar. Você começa a atrair situações, pessoas e oportunidades que ressoam perfeitamente com sua frequência verdadeira, porque você parou de emitir sinal de ferida, sinal de vítima, sinal de incompletude. Você emite sinal de luz integral, e luz atrai luz. E quarto, você sente missão. Propósito claro. Você percebe que não está aqui por acaso neste planeta, neste momento, neste corpo, que sua vida tem um propósito específico que só você pode cumprir, que você carrega uma frequência única que precisa ser ancorada nesse plano de existência. E isso não é ego espiritual, não é delusão de grandeza, é reconhecimento simples, é lembrança clara, é você voltando para casa, mas dentro de si mesmo. E quando isso acontece de verdade, os arcontes não têm mais nenhum poder sobre você. Eles podem tentar, podem enviar pensamentos sedutores, podem criar situações desafiadoras, mas você não morde a isca, porque você sabe quem você é, e quem você é não pode ser manipulado por forças que dependem do esquecimento. Esse é o ensinamento que Jesus trouxe ao mundo. Não uma religião com dogmas rígidos, mas uma tecnologia de libertação. Uma ciência da consciência aplicada. Um caminho concreto de reconquista da soberania espiritual que é seu direito de nascimento. E ele fez isso usando símbolos que atravessam o tempo sem envelhecer. Porque símbolos verdadeiros não morrem. Eles hibernam. Eles esperam pacientemente. Eles esperam a consciência certa no momento certo, encontrando a pessoa certa. E então eles despertam. E se você está aqui agora, lendo isso, sentindo isso no corpo, algo tremendo no peito, não é coincidência cósmica. É reconhecimento. Algo antigo em você sabe que essa mensagem é verdadeira. Não porque eu disse, mas porque você se lembrou. Você chegou ao fim dessa transmissão. Mas algo profundo em você, algo que não depende da mente para saber, reconhece que isso é apenas o começo de uma jornada muito maior. Que essa informação não veio para ser guardada em algum canto da memória, mas para ser vivida, respirada, incorporada em cada célula. Que você não ouviu isso por acidente. Você foi chamado por forças que estão além da compreensão linear. Os 3 objetos sagrados agora estão em suas mãos invisíveis. O cálice vazio, que recebe apenas o essencial. O espelho da consciência, que revela o que é real. A chama da vontade que queima o que não serve mais. Não são símbolos distantes em textos antigos. São ferramentas vivas internas que você sempre possuiu, mas esqueceu como usar porque ninguém te ensinou. Jesus não veio salvar você de um inferno externo. Ele veio lembrar você de que você nunca precisou ser salvo, apenas despertado da hipnose coletiva, e agora você sabe exatamente como fazer isso. Que essa mensagem seja a primeira chama de muitas, que ela acenda outras chamas em outras almas, e que você nunca mais, nem por um segundo, se esqueça de quem realmente é por baixo de todas as máscaras e programações. Na tela final, deixei o próximo passo desta compreensão. Se este vídeo chamou você de forma que você não consegue explicar com palavras, aquele vídeo é o que vai completar a mensagem de hoje. Porque algumas verdades são grandes demais para um único ensinamento. Elas precisam de camadas progressivas de revelação, e você está absolutamente pronto para a próxima. A porta está escancarada. Entre sem medo.